Bom dia. Olha que coisa mais linda o dia aqui na Inglaterra, gente. Gente, não tem isso não, viu? Isso aqui é novidade. Bom dia. É de manhã ainda. E hoje eu já havia prometido alguns dias atrás que eu faria um vídeo, né, aqui no meu jardim da frente. Essa aqui é a parte da frente da minha casa. Tem muita coisa. Vocês estão vendo ali do lado direito, da, né? Do meu lado direito aqui, vocês estão vendo o meu carrinho. Essa planta aqui, ó, essa do lado esquerdo, ela é um cipreste, né? Uma vez ela estava morrendo. Eu fui para Chipre, quando eu voltei ela estava morrendo. Aí eu entrei em pânico, porque duas plantas que meu filho havia plantado estavam morrendo ao mesmo tempo. Eu achei aquilo uma coisa muito estranha. E uma delas eu não consegui salvar, mas essa aqui eu consegui salvar. Foi uma esperança para mim. Numa época que as coisas estavam muito complicadas na vida dele. E eu consegui fazer esse cipreste voltar a viver. Ele está lindo. Esse ano vai ser. Todo ano a gente decora ele para o Natal. E esse ano ele ainda vai ficar mais bonito. Gente, como eu disse a vocês, nós estamos aqui estudando as falas de Jesus com os discípulos, né? Perguntas e respostas que Jesus deu aos discípulos. E esse agora é mais uma, e essa foi feita por João Apóstolo. A conversa de Jesus com Natanael rendeu bastante. No mesmo dia da conversa de Jesus com Natanael, os discípulos ouviram e aquilo virou um tititi, sabe? Ao invés, porque o que Jesus falou com Natanael era assim de um nível espiritual mais alto, e os discípulos eram bem iletrados, né? Como disse os fariseus lá, mas esses homens são tudo, nenhum deles tem conhecimento do Torá, como é que eles, né? Como é que a gente pode confiar nesse tipo de, né, de mentalidade? Então, os discípulos ficaram ainda mais confusos com aquela conversa de Jesus com Natanael. Aí Jesus teve que voltar ao mesmo assunto naquele mesmo dia. Mais tarde, quase assim, dizem que essa conversa de Jesus com os discípulos foi até as 2 da manhã. Nós vamos tentar fazê-la assim rapidinho, porque não é tudo que Jesus falou, mas é o máximo que o Natanael conseguiu lembrar daquilo que Jesus falou e que João também conseguiu lembrar. Então a conversa de Natanael com Jesus rendeu bastante. E surgiu discussões e questionamentos entre os discípulos. Então o apóstolo João perguntou a Jesus: por que tantas pessoas inocentes sofrem com tantas doenças e experimentam tantas aflições? Um questionamento que nós também fazemos hoje, não é mesmo? Quantas pessoas falam: mas se Deus é amoroso, por que tem tanto sofrimento na terra? Aí Jesus responde: meu filho, para João, meu filho, você não compreende o sentido e significado das adversidades e missões do sofrimento. O que acontece com a gente é que a gente não consegue entender por que a gente não compreende o sentido. Por que o Eterno faz isso? E aí ele fala: você nunca leu a famosa história da literatura semítica? A literatura semítico significa árabe, judeu e as pessoas que falavam aramaico, tá? Da vida e aflições de Jó. A história de Jó nós já estudamos o livro de Jó. Você volta lá e vê todo isso que nós temos sobre o livro de Jó. Nós já fizemos. E Jesus vai usar a ilustração da vida de Jó para falar com os discípulos sobre o sofrimento.
Você não se lembra de como essa história é incrível? Gente, a história de Jó aconteceu por volta da época de Abraão, viu? Como essa história incrível começou dizendo de como Jó era rico e próspero e servente zeloso diante de Deus. Jesus estava dizendo, vamos ver na história judaica mesmo, nos nossos livros sagrados, a história de um homem que passou sofrimento incrível. E vamos ver por quê. Você deve lembrar de como Jó foi abençoado com filhos, riqueza, prestígio, dignidade, saúde, tudo que os homens valorizam mais, Jó possuía nessa vida passageira. Essa vida é passageira. De acordo com os ensinamentos dessa época de Abraão, toda essa prosperidade material era a prova evidente do favor divino. Jesus está dizendo, na época de Abraão, a prova de que Deus estava abençoando alguém era a prosperidade financeira. Era o conhecimento deles da época. Era o que eles entendiam. Não era o que Deus fazia, mas era o que eles entendiam. Porém, bênção e favores materiais não é indicação de que Deus está no controle. O Pai Celeste ama tanto o pobre como o rico. O Pai não tem preferência. Jesus está dizendo, vocês deveriam entender que naquela época era essa a mentalidade, mas hoje não é mais essa mentalidade. Embora transgredir as leis divinas cedo ou tarde vai trazer consequências sobre a pessoa, porque com certeza todos colhem o que plantam. Vocês precisam entender que o sofrimento não é sempre punição por pecado e desobediência. Tanto Jó como seus amigos falharam em entender e ter uma resposta verdadeira do que estava acontecendo. Nós estudamos isso, nós falamos sobre isso quando estudamos o livro de Jó. Só depois, com a revelação deixada nessa história, nós vimos que Satã e Adonai orquestraram toda a experiência de Jó. Vocês lembram disso? Mesmo Jó não entendendo e tendo respostas às suas questões e sofrimentos, tanto física como intelectual e filosófica, ele conseguiu grande vitória no final. Mesmo enfrentando dúvidas teológicas quando se defendia das acusações que recebeu, ele se humilhou e espiritualmente sincero disse: eu sou indigno e aborreço minha pessoa. Nesse momento, então, ele, Jó, foi agraciado com a visão do eterno. Quando Jó se humilhou, lembra? Quando todo mundo falou tudo que queria falar, Jó chegou e falou, então eu sou miserável mesmo, eu sou pó mesmo. Gente, eu tive essa experiência ontem. Eu estava andando no meu carrinho, eu fui fazer algumas coisas, e aí o Senhor me deu essa noção de que eu não... Gente, o meu corpo é pó. A minha alma, o meu espírito veio do eterno. Eu não tenho nada, gente. Eu não tenho nada. O meu corpo é da terra. É pó. E o meu espírito é do eterno. Quem eu sou? Eu não sou nada. A única coisa que existe da Miriam, que eu me chamo Miriam agora, mas eu não sou Miriam em outras, lá em cima, lá, a palavra diz que nós temos um novo nome. O nosso nome não é o que nos deram os nossos pais da terra, o nosso nome é um outro nome, o nome que só o Eterno sabe. Eu não sei o meu nome verdadeiro eu não sei. Dizem que está na palma da nossa mão, mas eu não consigo ler, então não adianta nada, né? Mas eu estava pensando nisso, a única coisa que nós temos mesmo é a nossa personalidade, nosso caráter, que é a junção do eterno, do celeste com a terra. Essa junção, essa química
essa junção da química entre o eterno e a terra criou o meu caráter, a minha personalidade. Essa é realmente a Miriam. Mas é uma coisa que é igual a fumaça, a gente não vê, né, gente? A gente não palpa, a gente não pega. Isso aqui, ó, é terra. O meu espírito que me liga com o Pai é do Pai. A personalidade eu nem enxergo. O que nós somos? Nada. Por isso que Jó chegou a essa conclusão. Olha o que ele fala. Jesus falou que ele chegou a essa. Olha aqui. Mesmo enfrentando dúvidas teológicas, quando se defendia das acusações que recebeu, ele se humilhou e espiritualmente sincero disse: eu sou indigno e aborreço a minha pessoa. Nós somos indignos, gente. Nesse momento, então, Jó foi agraciado com a visão do Eterno. Você já foi agraciado com a visão do Eterno? Então, mesmo não entendendo porque todo esse sofrimento veio sobre ele, Jó subiu, ascendeu para um plano elevado de um entendimento moral e espiritual da condição humana. O que eu cheguei ontem, a conclusão de que eu cheguei ontem, nada. Quando um sofredor tem a visão do Eterno, imediatamente encontra uma paz que supera todo entendimento humano. Quando você chega a essa conclusão, tem uma paz, gente, que a gente não descreve. A gente só confia nele. Eu não tenho o que fazer. O que você tem que fazer, gente? Se a sua vida tiver que terminar daqui meia hora, o que você vai fazer? Não tem nada que você possa fazer. Nada. Nós dependemos do Eterno 100%, da vontade dele, do desígnio dele. Primeiro amigo de Jó, o Elifaz, aí ele vai para aquilo que nós já estudamos, tá? Jesus falando com os discípulos todos ali. Todo mundo conhecia a história. Jesus estava lembrando para eles. O primeiro amigo de Jó, o Elifaz, fala. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Primeiro amigo de Jó, o Elifaz, exorta o sofredor, que é Jó, a demonstrar no seu sofrimento o que havia falado e exortado os outros quando ainda ele era rico e próspero. Ele está falando: Jó, você não falou tanto para as pessoas, agora faz você toma você do mesmo remédio que você deu para os outros. Esse falso consolador disse: Jó, confia na tua religião. Olha isso. Lembre de que são os ímpios e não os justos que sofrem penalidades. Ele estava dizendo, né, Jó, você deve ter feito alguma coisa, porque só os ímpios que sofrem, os justos não sofrem. Olha que conhecimento. Hoje nós sabemos que não é assim, né, gente? Não é. Você deve estar merecendo esse castigo, senão isso não estaria acontecendo. Você sabe bem que nenhum homem é justo diante de Deus. Você sabe que o ímpio nunca prospera de verdade. Parece que o homem é predestinado a sofrer e talvez Adonai esteja castigando você para o seu bem. Não é de admirar que o pobre Jó não tenha encontrado muito consolo nessa interpretação de Elifaz sobre o sofrimento humano. Gente, você já pensou? Você está sofrendo e um amigo chega para você e fala uma coisa dessa? Você olha assim e fala: meu Deus do céu, realmente eu sou pecador, eu não valho nada. A minha vida é uma coisa esquisita. Coitado do Jó, né? Ouviu tudo isso e as acusações do amigo dele. Mas o conselho do segundo amigo, o Bildade, foi pior e mais depressivo ainda. Mesmo que ele tenha baseado sua fala na teologia vigente, na teologia da época de Abraão, ele disse que Deus não é injusto. O segundo amigo, né? O Bildade, ele falou que Deus não é injusto. Seus filhos devem ter cometido um pecado grande para serem destruídos como foram. Olha
Ó que amigo. Os filhos de Jó tinham tudo morrido, né, gente? De uma vez só. Todos eles morreram numa hora só. Caiu uma casa em cima deles, eles morreram todo mundo. E o amigo dele ainda fala assim, gente, os seus filhos devem ter cometido alguma coisa, né? Porque não é possível. Essas coisas não acontecem com os justos, então eles deviam ser ímpios, né? Você deve ter cometido um erro grande para estar nessa situação. E se você for realmente justo e reto, Deus com certeza vai livrar você dessa aflição. Lembre-se e aprenda que Deus trata os homens e que o Eterno destrói o ímpio, somente o ímpio. Gente, chamou-se de Jó de ímpio. Era, na época, o conhecimento que eles tinham. Mas até hoje, nós temos pessoas que acreditam nisso, gente. Até hoje tem gente ainda falando essas coisas. E Jesus disse que não é verdade. E então vocês devem se lembrar como Jó respondeu ao seu amigo. Eu bem sei que Deus não está ouvindo meu lamento e minha súplica. O que Jó podia falar? Como pode Deus ser justo e ao mesmo tempo não ouvir o lamento do inocente? Aí os amigos dele ficaram com mais bravo ainda, né? Jesus estava contando a história para os discípulos sobre a vida de Jó, para tentar responder para os discípulos por que acontece tanto sofrimento. Eu estou aprendendo que não vale a pena pedir socorro ao Eterno. Vocês não estão percebendo que Deus tolera a perseguição dos bons pelos ímpios? E os homens sendo tão fracos, que chance temos de ser atendido por um Deus tão poderoso? Deus nos fez como somos, e quando se volta contra mim, que chance tenho? Fico indefeso. Se Deus me criou assim só para sofrer miseravelmente? E quem pode contestar e criticar a atitude de Jó, considerando o conselho dos seus amigos e as ideias erradas sobre Deus que ocuparam suas mentes? E quem pode contestar a atitude de Jó diante do desejo de ter comunhão com o ser divino, que conhece a condição humana e compreende que o justo muitas vezes deve sofrer como parte do seu processo nessa longa caminhada rumo ao paraíso? Porque o Filho do Homem, ele está falando agora dele mesmo, porque o Filho do Homem veio do Pai para viver essa vida na carne, para que ele possa confortar e socorrer todos aqueles que enfrentam aflições e tristezas, como Jó enfrentou. Jesus estava dizendo, gente, eu sou o Filho do Homem. Eu não sei se os discípulos entenderam o que Jesus estava falando. O terceiro amigo de Jó, o Zofar, também não foi confortante com suas palavras quando disse: Jó, você é louco de se considerar um justo. Olha a sua condição de sofrimento. Mas eu entendo como é impossível compreender os caminhos de Deus. Talvez realmente até tenha um propósito que não sabemos e compreendemos para nossas misérias. Esse aqui, pelo menos, ainda deixou, né, ainda considerou que o conhecimento dele ainda era pouco sobre Deus para entender o que estava acontecendo. Depois que Jó ouviu os seus 3 amigos, ele apelou diretamente a Deus por socorro e disse que o homem é nascido de uma mulher, tem vida curta e cheia de sofrimento e lutas. Então, meus filhos, aí começou a segunda sessão dos conselhos dos seus amigos. Elifaz ficou mais agressivo, acusando Jó com sarcasmo. Bildade ficou indignado com Jó, sem piedade com ele. Zofar repetiu suas palavras sem nenhuma esperança para Jó.
Depois das falas dos amigos, Jó ficou ainda mais indignado e desgostoso dos seus conselhos e apelou de novo a Deus justo contra o Deus da injustiça pregado pela filosofia dos seus amigos, se justificando diante do Eterno. Olha o que Jesus está dizendo. Depois que os amigos falaram da segunda vez, Jó desistiu dos amigos. Jó falou, eles não estão entendendo nada, nem eu entendo, nem eles estão entendendo. Eles parecem que são sábios, mas né? Depois Jó se consolou na esperança da vida futura. Quando ele viu que não tinha mais nada, ele falou assim, então pelo menos, né, quando eu morrer eu vou ter paz. Depois Jó se consolou na esperança da vida futura em que as injustiças da existência mortal são retificadas. A falta de ajuda dos companheiros leva Jó a Deus. Olha aqui. Olha o que Jesus está dizendo para os discípulos. A falta de ajuda dos companheiros leva Jó a Deus. Segue-se então a grande luta em seu coração entre fé e dúvida. Finalmente, o Jó sofredor começa a ver uma luz de vida. Sua alma atormentada ascende a novas alturas de esperança e coragem. Ele pode continuar sofrendo e até morrer, mas sua alma iluminada agora profere aquele grito de triunfo: o meu vingador vive. Meus filhos, Jó estava completamente certo quando questionou a doutrina de que Deus aflige os filhos para punir os pais. Jó estava até preparado para reconhecer que Deus é justo em todos os seus caminhos, mas ele continuou desejando que a sua alma encontrasse a revelação de um Deus pessoal e amoroso. E essa é a nossa missão na Terra. Olha o que Jesus está dizendo para os discípulos. Ele usou a experiência de Jó para dizer que essa era a missão dos discípulos, de trazer um Pai pessoal, um Deus pessoal, que sofre, que já sofreu as mesmas condições de sofrimento humano e sabe o que é sofrer aqui na Terra. E essa é a nossa missão na Terra. Nunca mais os mortais sofredores, nunca mais aos mortais sofredores será negado o consolo de conhecer e ter comunhão do amor de um Deus misericordioso e um Pai celestial. Embora a fala do Eterno proferida a partir do redemoinho, Deus falou com Jó através de um redemoinho, fosse um conceito majestoso para a época em que foi anunciado. Hoje, vocês já aprenderam que o Pai revela seu amor no íntimo do coração dos homens de uma forma mansa e suave, dizendo: este é o caminho, andai nele. Entendam, Deus habita em vocês e hoje Ele, Jesus de Nazaré, se tornou o que vocês são para poder tornar vocês como Ele é. Gente, olha que coisa mais linda que Jesus disse para os discípulos aqui. Ele está dizendo, o Criador, aquele que Jó conversou ali no redemoinho, desceu. Está aqui com vocês, vivendo a vida de vocês. Entendam, olha o que ele fala, entendam, Deus habita em vocês. E hoje, Ele, o Criador, o Eterno, se tornou o que vocês são, carne, pó, para poder tornar vocês, eu e você, como Ele é. O Pai Celestial não aflige voluntariamente os filhos dos homens,
O homem sofre primeiramente devido aos acidentes do tempo e às imperfeições decorrentes do mal de uma existência física imatura. Em seguida, sofre as consequências naturais do pecado, que é as transgressões das leis da vida e da luz. Eu não vou lembrar vocês de novo o que nós falamos no vídeo passado. Mas Jesus está referindo-se aqui a tudo que aconteceu. A queda de Lúcifer, a queda de Adão, o assassinato de Abel por Caim, o irmão. Gente, Jesus está se referindo aqui aos filhos de Deus que viram as filhas dos homens e caíram. E se casaram com elas e tiveram filhos, e eles eram os gigantes da terra. Isso tudo antes de Noé. Jesus estava se referindo a tudo isso. O que nos leva a ver que mesmo que a queda de Lúcifer não foi a única. A queda de Lúcifer foi a grande rebelião, que Jesus se refere à grande rebelião. Mas houve outras pequenas rebeliões. Esses filhos de Deus, essas criaturas que eram espirituais e tinham, de certa forma, um corpo que era visível, esses filhos de Deus, eles foram 200 anjos que se rebelaram e casaram com mulheres aqui da nossa terra e criaram filhos e eles se tornaram gigantes. E por isso houve a destruição de Noé. Jesus fala sobre isso e Hebreus fala sobre isso. E Judas fala sobre isso também. A grande queda. Não a grande rebelião, a grande queda. Em seguida sofre as consequências naturais do pecado que é as transgressões das leis da vida e da luz. Quando esses 200 anjos se juntaram com mulheres da terra, eles transgrediram as leis da vida e da luz. E finalmente o homem colhe os frutos da sua própria persistência no erro e rebeldia contra as leis dadas pelo Eterno. Além de todas as consequências desses pecados que foram cometidos na terra, nós ainda temos os nossos próprios erros, as nossas próprias rebeldias, que são contra a lei dadas pelo Eterno. Leis que regem os céus e a terra. Não são só leis da terra. Os 10 mandamentos eram para aqui, para a terra. Mas o que Jesus trouxe, amar o seu próximo como você mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas, é uma lei celeste. É uma lei dos céus. Todos os planetas têm que obedecer a essas leis. Essas duas, de amar o próximo como você mesmo e amar o Eterno. Mas o sofrimento e miséria humana não vem de um julgamento pessoal mandado por Deus, mas pode sim ser uma forma do Eterno falar com vocês e aliviar sua jornada. Meus filhos, de uma vez por todas, libertem-se da crença de que Deus aflige o homem amando do maligno. Liberte-se disso. Estude o livro de Jó para descobrir quantas ideias erradas o Pai Celestial do Pai Celestial, os amigos de Jó acreditavam, mesmo velhos e aparentemente sábios. Como também, até mesmo com esses amigos e em meio a tantas dores, Jó encontrou conforto e salvação, mesmo com tantos ensinamentos errôneos. E por fim, a fé de Jó atravessou as nuvens do sofrimento para discernir a luz da vida que emanava do Pai como misericórdia amorosa e curadora e eternamente justa. Essa foi a palavra que Jesus disse aos discípulos sobre o sofrimento. Ele explicou exatamente para os discípulos. O sofrimento humano
veio da queda, das quedas, dos erros que foram cometidos aqui na Terra. São consequências das nossas próprias misérias e rebeldias. Não é culpa do Eterno que nós estejamos passando por tudo que nós passamos, não é. A culpa é nossa mesmo. A culpa são dos erros que foram cometidos. Gente, quanto sangue tem aqui na Terra? Sangue de inocentes. Até hoje. Quem que causa essas mortes? É o Eterno? Não. Somos nós mesmos que nos voltamos uns contra os outros. Jesus diz para os discípulos: o sofrimento que existe na Terra é causado por vocês mesmos. São as opções que nós tomamos, as decisões erradas que fazemos. Aí trazem as consequências. Porque tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Agora, a responsabilidade de quem faz errar, olha o que eu estou dizendo, a responsabilidade de quem faz errar é duplamente grande. A consequência vem 2 vezes pior. E a palavra fala muito sobre isso. A palavra fala sobre isso. É só estudarmos a Bíblia. A palavra diz que maldito é aquele que faz errar o seu irmão. Maldito aquele que faz errar o seu irmão. Isso não aplica só aos humanos, não. Isso aplica aos anjos caídos. Porque de uma certa forma, nós todos somos irmãos. Nós todos saímos do eterno. Os anjos são nossos irmãos. Agora vem uma coisa muito, muito triste que eu vou dizer. Lúcifer. Quem que criou Lúcifer? Ele é uma criação de quem? Do Pai. Você é uma criação de quem? Do Pai. O que faz Lúcifer também? Parceria com a gente. Por isso que a maldição de Lúcifer é 1000 vezes mais. Porque ele está destruindo os próprios irmãos. Quando Lúcifer fez a rebelião dele e levou com ele 1/4 dos anjos, o pecado de Lúcifer tem o mesmo tamanho de todos os anjos que ele levou com ele. Olha. Então, cuidado, meu irmão. Não faz errar o seu irmão. Leva ele para a palavra. É o que eu estou dizendo para vocês, gente, vamos ler a Bíblia. Não só o Novo Testamento, gente. Vamos ler o Velho Testamento, porque o Velho Testamento tem conhecimento demais de como você viver uma vida boa. Você sabe o que é os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos, o Torá, aliás, não é só os 10 mandamentos, mas o Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia, Deus deu aquilo a Moisés como um mapa de como você deve viver a sua vida, para que você tenha uma vida eterna. Torá significa mapa, significa direção, significa, como é que fala isso? Um GPS. Se você seguir aquele GPS, quando você está no carro, vai dirigir, hoje a gente não precisa de mapa mais, né? Tem o carro que vai falando para onde você vai, por causa dos satelites que tem lá em cima. Eles vão dirigindo você. Esse é o Torá. O Torá é um GPS. Se você anda conforme o GPS, você não erra o caminho. É isso, para isso que eu sei. O Eterno deu os 5 livros, os primeiros 5 livros. Se você não lê os 5 livros,
aqueles primeiros 5 livros, você não tem um mapa de vida. É um mapa de vida. Se você seguir aquilo, você não é. Por quê? Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. É. E tudo que Moisés deixou ali nas leis está incluído nesses 10. Aí, vocês só leem o Novo Testamento. Aí vocês não sabem as regras. Bem que Paulo fala, né? Bem que Paulo fala as regras. Mas você obedece? Então tá, gente. O sofrimento humano não tem raiz no eterno. Tem raiz aqui dentro. Tem raiz aqui dentro. É a minha opção diária de vida. Eu vou ser bênção hoje ou eu vou ser maldição? Se eu for maldição, eu vou pagar o preço da maldição. Se eu for bênção, eu vou ser abençoado. Tem uma lei que gere por aí que fala que a gente recebe 3 vezes mais aquilo que a gente joga. O que você está jogando hoje? Bênção ou maldição? O nosso sofrimento, o sofrimento dos homens, está ligado com a gente mesmo. Oh, que lindo! Passou bem, fez ventinho aqui na minha cabeça. Vocês viram? É gostoso, né? Fazer vídeo assim. Gente, vamos aprender, vamos ler a Bíblia, vamos ler o Velho Testamento, vamos ler a Bíblia toda. Não só ler, gente, estudar. Como nós estudamos aqui, vai lá, volta lá no livro de Jó. Nós já estudamos o livro de Jó. Nós já estudamos Gênesis, Êxodo, eu acho que Levítico também, né? Não lembro mais. Já estudamos alguns, ainda falta estudar mais. Nós vamos estudando devagarzinho, viu, gente? Eu não tenho pressa, não vou morrer amanhã. O Eterno já me disse que a minha vida é meia longa. Então nós vamos ter tempo. Tenha um bom dia, tenha um bom dia de trabalho aí no Brasil. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E vamos, que a vida é maravilhosa se vivida junto com o Pai Eterno. Tchau, tchau.